Fala galera, mais um vídeo aí com estilo motocando e discutindo aí sobre ciência, nutrição, hormônios. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre ordem dos exercícios. É um tema bastante discutido e que as pessoas ainda não pararam para pensar que a variável que determina a ordem do exercício é o físico e as capacidades físicas do aluno. Ou seja, não existe regra por onde começar, que exercício que eu devo iniciar. Por exemplo, aonde está escrito que nós temos que começar com supino reto. Você vai treinar lá peito e tríceps. Você nunca vê um treino de tríceps e peito. Você nunca vê um treino onde o indivíduo faz bíceps e costas. Então, parece que existem alguns conceitos que eles são engessados. Algumas práticas que são engessadas. E é isso que a gente precisa mudar, essa visão. Você não necessariamente é obrigado a seguir essa regra. O que vai ser determinante para você fazer isso ou não é o físico do teu aluno, são as capacidades físicas ou o grupamento muscular que você quer priorizar. Por exemplo, se eu tenho um aluno que existe um volume muito bom de quadríceps, então a pessoa é muito responsiva para quadríceps. Por que você sempre começa por agachamento? Ah, professor, porque o agachamento é multiarticular. Concordo. Só que quando a gente compara as porcentagens, ou seja, quanto que entra de cada musculatura quando eu faço agachamento, quando eu faço leg, o trabalho dos discos tibiais é mínimo. Ou seja, por mais que essa musculatura ela seja trabalhada, quando eu comparo em percentual, existe uma diferença muito grande. Então, se eu tenho uma musculatura deficiente, eu vou começar pela musculatura que eu sou deficiente. Então, por que você começa pelo agachamento se teu problema está no posterior? Começa por mesa flexora, stiff, começa pelos exercícios que vão solicitar a musculatura que você é deficiente. Eu vou te dar um exemplo do meu treino que eu fiz hoje. Hoje eu fiz um treino nessa ordem: antebraço, dorsais e bíceps. Mas como assim, professor? Como você treina antebraço, depois você treina dorsal e por último você vai para bíceps? Quando você for treinar dorsal, seu dorsal vai estar cansado, porque o antebraço ele é sinergista de dorsais e de bíceps, concordo. Só que o meu problema não é dorsal, o meu problema não é muito menos bíceps, o meu problema é antebraço. Ou seja, eu sei que eu tenho uma porção da minha musculatura que ela não é responsiva, ou eu não treinava ela na intensidade correta, que nesse caso é o antebraço. Eu sempre tive muita responsividade para bíceps, então o meu bíceps ele é bem volumoso em todas as porções. Então nunca foi um problema para mim treinar bíceps, porque eu sempre tive uma responsividade muito boa. Só que o antebraço não acompanha. E aí é um conceito que eu trago do fisiculturismo. Por isso que eu falo que bodybuilder não significa necessariamente um atleta que vai para o palco. Bodybuilder é uma pessoa que quer ter um físico estético, quer ter saúde e usa o treinamento de força como uma ferramenta para atingir isso. Então, se você gosta de ter saúde, que todo mundo gosta, se você deseja ter um físico talvez não competitivo, é porque você tem que sacrificar muita coisa, mas um físico estético, um físico saudável, um físico com baixo percentual de gordura, você pode utilizar esse raciocínio. Então, se eu tenho uma deficiência, eu começo por ela, que foi o que eu fiz. O meu problema nunca foi bíceps, eu treino por último. A frequência de treino de bíceps é muito menor do que a frequência de treino de antebraço e treino de panturrilha. E aí vem alguns conceitos que eu uso nos meus alunos, eu uso no meu treinamento. Quando a gente pega o fisiculturismo, ele tem alguns conceitos, como volume, definição, simetria. Só que de todos os conceitos, o mais difícil é a proporção. Por que a proporção é o conceito mais difícil, pessoal? Porque quando eu falo proporção, eu estou falando em relação, por exemplo, o meu bíceps em relação ao antebraço. Todo o meu braço em relação ao meu deltoide. O meu deltoide em relação ao meu volume dos músculos dos membros superiores. Ou seja, a proporção é uma análise dos músculos próximos, dos músculos antagônicos, dos músculos entre si e dos músculos comparando com todo o corpo. Isso é muito difícil de a gente conseguir atingir. E é por isso que o fisiculturismo ele é o ápice dessa proporcionalidade.
Existem categorias que a menina precisa ser desproporcional, ou seja, ela precisa ter uns membros superiores menores e os membros inferiores maiores. Tem categorias que é o contrário. Então, nesse caso, o padrão genético vai ser muito forte. Ou seja, aquela menina que tem uma facilidade de desenvolver dorsais e que não responde muito bem para glúteo, por exemplo, pode se tornar uma excelente body fitness. Dificilmente essa atleta vai conseguir ser um wellness, porque a categoria não pede um perfil corporal, né, uma geometria corporal com dorsais muito grandes e pernas pequenas, é o contrário. Então, quando eu falo de simetria, eu falo de lados. Eu quero ver se o meu bíceps é igual do lado direito é igual do lado esquerdo. Quando eu falo de proporcionalidade, é o que é mais difícil, porque eu estou falando de uma análise um pouco mais complexa. O aluno comum, quando ele chega para mim e diz assim: professor, o físico de determinado atleta, ou o físico de determinado blogueiro é um físico bonito. Sempre quando a pessoa fala isso, ela não está se referindo à quantidade de músculos, ela não está se referindo à quantidade de gordura, ela está se referindo à proporcionalidade. Ou seja, sempre vai ser um conjunto de variáveis que vão influenciar na estética. Então, se você tem esse raciocínio, se você entende esse conceito, na hora de você fazer a prescrição do exercício, você tem outra visão. Porque você começa a bater mais forte em cima do que teu aluno é ruim e não em cima do que ele é bom. Então, se ele tem deficiência de força, você vai fazer um treinamento com ênfase para força. Se o teu aluno tem deficiência, por exemplo, né, de exercícios para membros superiores, então, por exemplo, aquele teu aluno, ele tem um peitoral muito bom, só que aquele cara que tem um braço fininho, o braço do aluno não responde. Por que você começa com supino com esse aluno? Não faz sentido. Poxa, ele vai ficar maior? Vai, só que ele vai continuar sem simetria e vai continuar sem proporção. Ou seja, ele vai continuar grande, só que não vai ficar estético. Entende que o conceito de hipertrofia, ele não pode ser simplesmente aumentar o tamanho? Porque quando eu aumento o tamanho, não tem relação direta com a estética. Eu posso ter um músculo maior, só que não funcional. Eu posso ter um músculo maior, só que não está nada estético. Eu falo no meu livro que hipertrofia significa mudança de função quando eu penso na estética. Então, pensou na estética, a gente pensa em proporção, em simetria, em volume e definição. É como que esses fatores eles se encaixam no físico do meu aluno. Então, pensem nisso na hora de prescrever o exercício. Se você tem, por exemplo, as porções do deltoide, anterior, medial e posterior diferentes, comecem pelas posições que vocês são diferentes. A gente vai perceber que a gente tem uma tendência de alguns tipos de exercício gerarem desequilíbrios musculares. Vou te dar um exemplo. Modalidades como o crossfit, como o atletismo, você vai perceber o seguinte: os atletas são muito bons de quadríceps e glúteos, eles não são bons de posteriores de coxa. E até o glúteo do atleta, ele vai ser responsivo, geralmente, em uma determinada região, o glúteo máximo. Você vai perceber que ali a lateral do glúteo do atleta não vai ser muito hipertrofiada. E aí, com o passar do tempo, o que começa a acontecer? Principalmente quem faz crossfit, né, em alta intensidade. Você tem uma menina que tem um glúteo volumoso e você tem porções do glúteo que começam, né, a se alinhar com a cintura. Como assim, professor? Bate o olho na menina do crossfit, né, no atleta de crossfit. Você vai perceber que a menina fica reta, cintura larga, uma cintura que é a mesma proporção do glúteo. Ela perde aquela discrepância entre cintura e membros inferiores, ou seja, ela perde a silhueta. Mas por que isso acontece? Por conta da modalidade esportiva. Vários músculos são mais tensionados e outros músculos nem tanto. Cria uma desproporção muscular. Se essa desproporção muscular ela atingisse somente níveis estéticos, tudo bem, porque talvez seria um gosto da pessoa. Não, professor, eu gosto de um físico assim, eu gosto de ter essa desproporção, eu acho bonito. Só que isso também reflete diretamente na saúde. Ou seja, a gente tem uma maior incidência e prevalência de lesões quando eu tenho desequilíbrios de força. No futebol isso fica muito claro. Você percebe que o atleta, geralmente, ele se machuca nas desacelerações, ou seja, nos movimentos de frenagem. Nos movimentos de aceleração, geralmente o atleta tem um físico muito bom. E geralmente a gente vai observar que no futebol, quando o atleta coloca o pé no chão, ele se lesiona. Então isso tende a ser um problema, porque os músculos que fazem o movimento de potência, por exemplo, estão muito bem treinados. Os músculos que fazem o movimento de frenagem não estão. Então, quando a gente pensa na funcionalidade dos músculos, quando a gente pensa na estética,
A ordem do exercício, ela não é para ser nada aleatório. Por exemplo, quando eu era treinador de atletas de fisiculturismo, se eu tinha 2 atletas da mesma categoria, a ordem dos exercícios deles era totalmente diferente. Totalmente diferente. E a gente vai perceber que determinados tipos de exercício ou determinadas sequências induzem a desequilíbrios musculares. Por exemplo, treinamentos de membros inferiores, onde a pessoa começa sempre por agachamento. Agachamento, leg, passada, hack, cadeira extensora. Pega uma pessoa fazendo esse treinamento durante um ano. Um ano fazendo essa rotina. E você pode conhecer várias pessoas que fazem isso. O que é que vai acontecer? Eu vou ter músculos muito fortes e músculos muito fracos. Pega aquele cara que treina sempre, começando sempre pelo supino. Você vai observar que algumas porções do deltoide, elas vão desenvolver mais do que outras. Algumas porções do próprio peitoral. Então, tomem cuidado com essa ordem engessada dos exercícios. Pensem que a gente está prescrevendo exercício para um ser humano. Para pessoas que são regidas por inúmeros fatores sociais, bioquímicos, fisiológicos, psicológicos, aonde vários fatores podem interferir no meu resultado final. Espero ter ajudado de alguma forma. Mais uma vez, espero que você goste desse formato do vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma aí, comenta aí, compartilha, beleza? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!